Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Olá, muito bom dia! Hoje, sábado, 2 de agosto de 2025, falamos ao vivo aqui no estúdio da CBN Vale, em São José dos Campos, no CBN Saúde. E hoje a gente traz aqui, nesse espaço, uma conversa muito importante sobre um tema que afeta diretamente o ambiente corporativo. Isso mesmo, nós vamos falar sobre gestão emocional no ambiente de trabalho. Vivemos em tempos difíceis, né, desafiadores aí, muitas pessoas tendo sobrecargas de trabalho, tendo uma relação um pouco, muitas vezes, tóxica, né, com os líderes, com as equipes. E a gente vai entender um pouco, né, o que está por trás desse emocional que o líder, o colaborador, ele carrega no seu ambiente de trabalho. E como as empresas podem se preparar para manter, né, promover ambientes mais saudáveis. E quem está aqui comigo hoje, mais uma vez, é o Alexandre Campos, hipnoterapeuta. Bom dia, Alexandre! Olá, Luciana, ótimo dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui e por estar falando, né, abrindo esse espaço para falar sobre um tema tão importante que tem muito a ser valorizado pelas empresas, pelos colaboradores, pela sociedade em geral, que é esse tema. Obrigado. Eu que agradeço. O Alexandre já esteve conosco aqui em outros programas falando um pouco sobre esse papel, né, da hipnoterapia, como ele atua, ele vem atuando principalmente com gestores, né, pessoas que estão aí à frente, né, empresários, empreendedores que têm aí que manter, né, a boa gestão emocional para ter um bom desempenho. E o Alexandre, ele é formado pela Omni, uma das únicas instituições com certificação ISO 9001 em hipnoterapia no mundo. Alexandre uniu ciência, liderança e saúde mental em um programa único no país. Então, é também, né, autor do método ALE, Autogestão para Liberdade Emocional. A gente vai falar um pouquinho sobre esse método, né, Alexandre? Mas antes de mais nada, vamos entender um pouco aí, né, quais são os impactos, né, emocionais mais comuns enfrentados pelos colaboradores. Luciana, quando se fala dos impactos que os colaboradores encontram no dia a dia numa empresa, está muito ligado a sempre o que as pessoas mais veem é dentro da empresa, às vezes, né? É a baixa produtividade, a irritabilidade, aquele colaborador começa a faltar muito, né? E o turnover, que não para. A empresa, aquela questão quando ela investe naquele colaborador e, de repente, aquele colaborador pede para sair da empresa, né? Sem contar acidentes de trabalho também, dependendo do cargo que ele exerce, por ele não estar bem, não estar atento. Às vezes o colaborador está ali, mas a cabeça dele está lá no problema familiar ou um problema de vício, que nós vamos falar muito sobre isso. Então, esse impacto, ele é um prejuízo grande para a empresa, mas principalmente para o colaborador. Os dois lados estão sendo muito afetados por falta desse olhar para a inteligência, né, emocional dele, para a questão da saúde mental. A gente tem acompanhado aí, né, altos índices de estresse, ansiedade, né, isso está geral, e o burnout, né, muitas pessoas se afastando do trabalho por conta dessa síndrome. E a gente conta aqui com um depoimento bem impactante, né, de uma dermatologista. Ela é médica, dermatologista, Paula Cian. Logo mais a gente vai trazer o caso dela aqui. Ela, inclusive, lançou um livro, porque ela teve o burnout e ela mudou completamente a relação dela com o trabalho. Isso também o depoimento dela, com certeza, muitas pessoas vão se identificar, né, e que esse nosso bate-papo realmente seja uma luz, né, para muitas pessoas também reverem, né, essa condição de trabalho, como é que está essa relação mesmo com o trabalho, como é que as pessoas conseguem impor esses limites também, do momento da pausa, né, Alexandre? É tão importante também, né, ter esse momento da pausa, né? Eu acho que a rotina é importante ter a produção, mas muitas pessoas têm um grande erro em pensar que a alta produtividade tem a ver só com a carga de trabalho, e às vezes ela não entende que a pausa, a atividade física ajuda a produtividade. Esse dia atendi um grande empresário e ele falou: nossa, eu estou vindo já de uma maratona, eu estou exausto, 90 dias direto de domingo a domingo. Eu falei, tá errado, não tem jeito, isso não existe, né? Não, mas sábado e domingo eu trabalho bem menos, mas
cara, você não vai dar. E o que acontece? Um pouco depois, ele... Parei, cara, não deu, tô passando mal. Falei, lógico, lá atrás você já não estava... Temos que respeitar o limite. E aí, então a gente vai entender a Paula Cian, né? Como eu comentei, ela é médica dermatologista, ela lançou um livro, Um Burnout para Chamar de Seu, e a gente vai mostrar agora o depoimento dela. Olá, ouvintes da CBN Vale, programa CBN Saúde, muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Paula Cian, sou dermatologista e está fazendo 5 anos que eu tive um burnout, eu tive em 2020. E isso me faz repensar em muita coisa. Então, o porquê que eu tive aquele burnout? Porque era uma pessoa extremamente sem limites de o quanto eu precisava ser respeitada e admirada e valorizada pelo que eu produzia, pela minha capacidade de raciocínio, pela minha capacidade de produção, né? E aí, sem limites, sem respeito por mim, né? Sem colocar um não, sem colocar um limite para o outro. Então eu era aquela pessoa que me autorizava a ser sugada. A partir do momento que eu não tenho porta e janela, não é invasão, qualquer um invade o meu limite. E hoje eu olho para algumas coisas e eu não entendo como que eu me submetia a tanto abuso dentro do trabalho, a tanto abuso dentro dos relacionamentos, porque é um perfil de personalidade. Então, quando eu tive a questão do burnout, que foi aquela estafa mental e a estafa física, além de tudo eu senti muita culpa de não ser mais produtiva, de não estar mais trabalhando, de não estar produzindo naquele momento, a culpa de ter que tirar um tempo para descansar. Se eu tivesse quebrado um braço, talvez eu me sentisse menos culpada. Interessante, né, esse preconceito pelas doenças psiquiátricas, pelas questões mentais e emocionais que a gente vive. E então eu tive que me ressignificar toda essa questão de como eu vou ter qualidade no trabalho, como é que eu vou ter qualidade de vida, como é que eu vou mudar a minha relação com o trabalho. Começou com uma mudança interna, com a questão do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e a verdade lhe será revelada. Ou seja, se eu não entendesse o porquê esse meu padrão agradador, o porquê esse meu padrão de baixos limites e de altíssima tolerância a abusos, talvez eu não tivesse melhorado a minha qualidade de vida como um todo, até a velocidade que eu tenho hoje para trabalhar e para produzir. A cobrança é muito menor. Então hoje eu tenho horários vagos no meio da agenda, porque eu preciso um dia sair mais cedo, entrar um pouco mais tarde, trabalhar um pouco menos, para conseguir ser produtiva. Porque a questão não é só estar em atendimento, a questão é toda a organização. Todo o preparo da estrutura para a estrutura estar funcionando. E não é só a estrutura física do consultório, é a estrutura física da Paula, a estrutura mental da Paula, a estrutura psicológica da Paula. Então, psicoterapia, atividade física, tentar dormir cedo, porque eu dormi extremamente tarde, porque eu tinha que produzir, fazer pós-graduação, e estudar, e trabalho, e TCC junto. E uma coisa que é muito importante, rever relacionamentos. Porque a partir do momento que você não tem limite, você atrai pessoas sem limite que vão ficar te testando e te invadindo o tempo todo. Então o trabalho é importante, mas se você não tiver essa mudança interna e pessoal, você pode cair na armadilha de novo. Espero que as informações tenham sido relevantes, eu espero que tenham sido até um pouco questionadoras para vocês reverem a sua forma de viver. E um grande abraço. Muito obrigada, Paula Cian, né, médica dermatologista, trouxe aí um depoimento que traz aí muitas camadas. A Paula, que é autora do livro Um Burnout para Chamar de Seu, a gente vai projetar aí na tela o livro dela, Um Burnout para Chamar de Seu. A Paula também, quem quiser acompanhar o trabalho dela no Instagram, é @pelecomalma, é o Instagram dela. E Alexandre, bom, esse depoimento da Paula traz aí muitas discussões, né? Primeiro ela traz a questão dela não ter, que a gente falou, né, da falta de limites, que ela mesma não se colocava para si mesma, né? Sim. A questão dos pilares importantes, sono, atividade física, alimentação, né? Enfim. Ao ver a Paula falando, é muito comum. Temos que ter um grande diferencial entre o que é comum e o que é o normal. Não é o normal se viver dessa forma, mas infelizmente, nos tempos, né, que estamos passando, está sendo muito comum as pessoas estarem cada vez se cobrando mais, trabalhando de uma forma sem respeitar os limites. E ao ver ali a situação da Paula, primeiro que Instagram, que muito feliz ela, né? A pele e alma,
Porque é desse jeito. O corpo fala, ele emite sinais. Quando você não está bem psicologicamente, isso afeta o sistema imunológico e daqui a pouco começa a vir os sinais, as alergias e tudo mais, que a Paula deve atender muito lá. E parabéns por ela estar conectado com isso, entender que o corpo ele vai dando os sinais e que está tudo interligado. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, Luciana, é o que ela falou ali de que ela precisou dar uma reduzida no trabalho e depois ficou até pensando, olha, talvez se eu tivesse quebrado um braço eu poderia parar, o sentimento de culpa. E de onde vem isso, né? Nos casos que eu já atendi, não estou dizendo de forma alguma que é o caso dela, porque não seria correto afirmar isso, mas são pessoas que trabalham num ritmo muito acelerado, fora do padrão, porque ela quer provar, muitas vezes, aí vem lá onde a gente trabalha, que é o subconsciente, porque 95% de todas as nossas ações, de todas as nossas atitudes no dia a dia, tem a ver com o subconsciente. E aí tem uma programação lá, escondida, enraizada lá, que ele precisa ser notado, ele precisa ser merecido, ter o merecimento, né? Ser reconhecido. E toda essa questão faz com que ele trabalhe de uma forma absurda. Só que isso é pesado. Ah, mas Alexandre, isso não é positivo? Eu passei por isso. Eu me tornei, como a Paula estava ali falando, a doutora Paula, sobre o livro do burnout, a história dela, e eu, Alexandre, passei por isso. Por que que hoje eu sou um hipnoterapeuta? Porque eu também tive o fundo do poço que me travou. E aí eu fui entender que eu passei uma vida toda querendo ser o melhor em tudo. Ah, mas é errado querer ser o melhor? De forma alguma. Não quer dizer que quem vai passar por uma terapia vai tratar essas questões, ele vai se tornar uma pessoa muito desligado, desconectado de tudo. Não é isso. Ele vai continuar produzindo, mas com amor, com merecimento, sem medos. Porque ele vira um refém da mente dele e começa a produzir de uma forma, e quando ele não aguenta mais e precisa parar, como ela falou, ele carrega a culpa. Então ele não está bem quando está no limite ali, porque não é justo com ele, e também se ele parar de produzir, ele se culpa. E isso precisa ser tratado. Eu costumo chamar de a motivação errada. Porque as pessoas têm que querer crescer, mas porque ela se sente merecedora, porque ela acredita que ela é capaz, sem querer provar nada para os outros, de uma forma leve. Isso sim é vida. E aí, Alexandre, no caso dela, ela tomou contato com essa questão porque veio o burnout, ou seja, o corpo dela sentiu isso. Agora, por exemplo, na hipnoterapia, né, como você mesmo disse, você vai tratar o subconsciente. Então, quer dizer, a pessoa não precisa ter um sinal tão grave. Lógico. O fato dela tomar contato com esse subconsciente já faz com que ela gere essa transformação. Perfeito. A maioria das pessoas que me procuram, os líderes, os empresários, não vêm querendo tratar a questão emocional. Muitas vezes eles vêm querendo até aumentar a produtividade, aumentar o lucro, e está correto. Ele não está errado. Daí a gente começa a pontuar algumas coisas e fala, você quer aumentar, elevar sua alta performance, seu trabalho? Sim. Vamos olhar para assim, como que está em casa? Não, eu não vim aqui para falar da minha casa. Eu não vim aqui para falar das questões de casa. Só que ele não entende que o que está minando ele, que está sobrecarregando ele no trabalho, muitas vezes é a questão lá do pai que ele não perdoou, da mãe que ele não visita, da questão dos problemas familiares ou de saúde que está limitando ele. Então tem que ser tratado de uma forma global. E aí é onde você traz esse seu método ALE, né? Que é a autogestão para a liberdade emocional. Quer dizer, se a pessoa não tiver essa autogestão, ela não consegue alcançar essa liberdade emocional, né? Essa gestão emocional que a gente tanto precisa, principalmente no ambiente de trabalho, né? Perfeito. O método ALE, eu gosto que eu chamo de ALE, porque foi e não foi intencional, porque meu nome é Alexandre, né? Mas vamos lá, o método autogestão para a liberdade emocional, ele está ligado a isso, da pessoa olhar para si. E um dos primeiros exercícios que eu faço quando vou atender alguém é a roda da vida. Essa roda da vida a gente faz e muitas vezes está que nem uma estrela, né? Não está redondo ali. E tem os pontos altos, aqui ó, o trabalho está nível 9, o financeiro está 9 e ali família está 3.
E eu costumo dar esse exemplo. Se a gente pegar essa roda, que é uma estrela, na verdade, né? Roda é feita para girar e ela não está girando. Se eu pego essa roda e tento virar ela, essa estrela, vamos dizer assim, o primeiro ponto que vai ter contato com o chão é justamente o que está mais alto. Porque às vezes aquela pessoa, sem entender, ela fala, não, mas eu estou preocupado com a vida financeira e profissional. Isso aqui para mim não tem importância. Mas não tem como. Porque aquele ponto que está baixo está impactando no que está alto. Quando eu trato esses pontos que não estão muito bem qualificados ali, subsequentemente eu consigo elevar e blindar e proteger o que já está bom. Porque senão vai minar. Vai chegar um momento que ele não aguenta. Porque a vida começa a não ter propósito. Tá, eu ganhei dinheiro, e aí? E isso acontece com grandes celebridades aí que o motivo para ela chegar no topo foi a vida toda de autocobrança, de querer ter status, ser reconhecido. E quando ela alcança aquilo, a vida perde sentido, porque o propósito dela de ganhar o dinheiro, a fama, ou seja o que for, estava baseado num pilar errado. E não era para ela, e sim para a sociedade. Agora, Alexandre, quando a gente pensa, né, nessa roda da vida, né, a gente pensa logo nesses pilares, né? Saúde, família, trabalho e financeiro. Mas tem um pilar super importante, que inclusive a própria medicina está trazendo, né, a importância, que é a espiritualidade, né? Nossa. Como é que entra a espiritualidade nesse processo da gestão emocional? Olha, eu fui muito feliz. Eu tive agora, na semana passada, fiz um curso, mais uma certificação. Eu vou até deixar um abraço aqui para ele, porque foi muito importante. O neurocirurgião, Dr. Matheus Fernandes, que eu sou sócio dele também, numa outra parceria. E ele tocou nesse assunto da espiritualidade. Por mais que eu, Alexandre Campos, tenha uma espiritualidade muito legal, isso foi muito importante para mim, mas eu tinha, assim, até pouco tempo atrás, essa questão, não, eu não tenho que ficar falando muito de espiritualidade, porque a hipnoterapia, embora seja ciência, tudo comprovado, tem pessoas que não conhecem ainda, que são, né, e pensam que tem a ver com religião. Então a gente tem que já separar isso. Religião de espiritualidade, né, de religiosidade. E aí ele tocou nesse assunto e foi muito incrível. Eu até comecei a mudar já. Ontem eu tive uma reunião numa das mentorias, eu já toquei nesse assunto da espiritualidade. Nós temos que ter, sim, uma espiritualidade trabalhada, porque senão a vida não tem propósito. Eu ganhei dinheiro, a minha mente é maravilhosa, meu corpo é maravilhoso, o cara se cuida, ele tem dinheiro, ele cuida da mente. Tá, mas pra quê? Você vai morrer. E aí a vida fica vazia, começa a não ter sentido. Então, por isso essa necessidade. E durante essa formação com o Dr. Matheus, aí levantamos até a questão, né? Mas e no caso da pessoa que é ateu? Ele precisa ter pelo menos a fé na energia, que é ciência, que a energia existe. E aí, através da energia, a gente entra por um outro caminho, que vem a lei da atração, que vem a questão da física quântica, né? Da vibração, que você vibra, você atrai. Então, é importante acreditar que existe uma energia, alguma coisa maior ainda do que só isso. E isso acaba dando um efeito de também a tranquilidade, de entender que os momentos difíceis vão ter. Ela citou uma passagem, eu não lembro qual foi, uma passagem bíblica, e isso é legal, a gente entender que dificuldades vamos ter, terás aflições, mas eu venci. E isso continua a fazer com que a gente continue a jornada cada vez mais seguro. A gente viu também no relato da Paula, né, que o fato dela ter o burnout também se tornou um propósito para ela, né, trazer essa mensagem para outras pessoas. E a gente vê muito isso comumente acontecendo com pessoas que tiveram alguma questão emocional, né, e que acabam tornando isso um propósito de vida. No seu caso, foi assim também com a hipnoterapia? Isso é muito... Eu comecei até a sorrir um pouco aqui, que eu fiz uma postagem esses dias e alguém fez um comentário, comentário assim... você já percebeu que todas essas pessoas que tratam questões emocionais sempre tiveram problemas, são problemáticas? Eu já trouxe aqui um psiquiatra, sim, que ele até se intitulava Psiquiatra e Paciente. Ah, né? Que legal, tá certíssimo. E é isso mesmo. Aí eu fiz lá, eu respondi, né? Obviamente eu fui lá e respondi.
Eu falei assim, que ótima colocação, parabéns pela sua observação. Imagina que uma pessoa está perdido no meio de uma floresta, e aí ele passa ali muito tempo perdido, anos e anos, sem achar a saída, passando fome, necessidades, frio, e um belo dia ele encontra uma saída e sai dessa floresta, mas ele sabe que lá na floresta tem mais pessoas passando fome, necessidade, quase morrendo. O que seria o mais correto? Se ele já saiu, ele fala, agora que eu já saí, tchau, acabou, estou resolvido. Ou ele voltar e salvar quem ainda está perdido. Essa foi a resposta que eu dei. E é isso. Então, isso se torna uma missão, porque quem sofreu, como eu cheguei a tentar o suicídio, e quando eu vim aqui na CBN, foi no Setembro Amarelo, falando sobre esse tema, eu senti na pele o quanto foi difícil, assim como a doutora Paula mencionou, e isso se torna uma missão. E quando o nosso propósito, o nosso trabalho, a profissão se torna um propósito, aí vamos lá nas 7 leis espirituais de sucesso de Deepak Chopra, que se torna o karma, quando você encontra os porquês, aí é tudo lindo, as coisas começam a fluir. E é isso. Muito bem. E aí antes, né, de entrarmos aí no intervalo, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua metodologia, né? Você se baseou aí em 5 pilares, né? Teve como base um método e aí você trouxe aí mais 2 pilares importantes. Então, explica um pouquinho sobre isso. Nós temos mais 1 minuto aí que dá para a gente conversar sobre isso. Os 7 níveis da os 5 níveis da liderança, que é muito falado, de grandes autores como John Maxwell, Jim Collins. Eu tive o prazer de estar presencialmente com John Maxwell 2 vezes, né, em evento. Só que os 5 níveis, que são importantíssimos, não quer dizer que a pessoa tem que chegar no 5º e não ter o primeiro. Depois, se for o caso, eu entro em cada nível para as pessoas se identificarem, Luciano. Eu percebi que parava muito ali na mente consciente, no racional. Só que como eu sou hipnoterapeuta, eu sei que o subconsciente comanda muito mais, que eu consigo elevar a alta performance, trabalhar a procrastinação, medo de falar em público, que não tem nada a ver com conhecimento técnico, e sim com a questão emocional, muitas vezes, do medo do julgamento. E eu sei trabalhar a nível subconsciente, eu criei os outros 2 níveis, que é o 6º e o 7º nível, que está tendo essa procura muito grande, porque é algo diferente, que geralmente todo mundo para ali, não chega no fundo mesmo onde está a causa. Então a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, até logo mais. Estamos falando hoje sobre gestão no trabalho, no ambiente de trabalho, gestão emocional no ambiente de trabalho. A gente volta já. CBN Saúde. Apresentação, Luciana Tcherno. Sorrindo com Oral Sim Villagiana, com o Dr. Rodrigo Vegoso. O tempo passa rápido, já estamos no 2º semestre. Que tal garantir já aquele sonhado sorriso perfeito? A Oral Sim Villagiana disponibiliza a melhor tecnologia e planejamentos para você rapidamente conquistar o sorriso dos seus sonhos de forma rápida e segura. Oral Sim, ligue 12 3909 2099. Começa segunda-feira a liquidação de aniversário das lojas TED. É a maior liquidação da história. Cinto masculino de lona de 30 por R$14,99. Lençol com elástico solteiro R$17,99. Casal R$19,99. Linda mala de viagem de 80 por R$47,99. Faqueiro 24 peças R$28,99. Grátis o porta-talheres. Começa segunda-feira a liquidação de aniversário das lojas TED. Lojas em todo o Vale e Caraguá. Domingo de futebol na CBN. São José, Santo André. A Águia do Vale quer retomar o caminho das vitórias na Copa Paulista. A partir de 2 da tarde, com toda a equipe esportiva da CBN. Futebol, vamos CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento, Raposo Engenharia, lado a lado com você. E Compunet, atendimento mais rápido do Vale. Ligue 30 42 0001. Compunet, a internet oficial da Águia do Vale.
Todos os sábados, das 11 ao meio-dia, acompanhe o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com a doutora Carolina Vantini, doutor Gustavo Vantini e seus convidados. CBN Mundo Jurídico. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Sábado, 2 de agosto de 2025. O presidente Lula afirmou que o Brasil sempre esteve aberto ao diálogo com os Estados Unidos. O petista ainda disse nas redes sociais que o país está agindo para proteger a economia, as empresas e os trabalhadores brasileiros. A fala aconteceu horas depois do presidente americano Donald Trump fazer uma sinalização para um possível diálogo, dizendo que o presidente Lula pode ligar para ele quando quiser. A declaração acontece em meio à crise de tarifas entre os dois países. A idosa Iracina Goshi, de 73 anos, foi transferida para a penitenciária feminina de Santana, em São Paulo, após descumprir 983 regras do uso da tornozeleira eletrônica. Ela havia sido condenada a 14 anos de prisão pelos atos golpistas de 8 de janeiro. A prisão domiciliar foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal no dia 16 de julho. A defesa alega problemas de saúde e más condições na cela, mas a Secretaria de Administração Penitenciária nega as denúncias. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia contra Marlon Brandon Coelho, o MC Pose. No entanto, o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público foi indeferido pela Justiça. Pose e mais 6 pessoas agora são réis por tortura. 3 vão responder por falso testemunho. As agressões, segundo as investigações, foram cometidas contra o ex-empresário dele, Renato Medeiros. O caso aconteceu em 2023. O ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, foi condenado a 12 anos de prisão domiciliar após ser considerado culpado por suborno e fraude processual. O ex-governante de direita também será impedido de exercer cargos públicos por mais de 8 anos. O anúncio oficial da pena, no entanto, ainda será feito numa audiência em Bogotá. No horário de Brasília, 10h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Voltamos a falar ao vivo aqui do estúdio da CBN Vale, mais uma edição do CBN Saúde, hoje falando sobre gestão emocional no ambiente de trabalho. E quem está aqui comigo nesse bate-papo é o Alexandre Campos, hipnoterapeuta e autor do método ALE, Autogestão para Liberdade Emocional. Alexandre, a gente trouxe ali no primeiro bloco, né? Falamos um pouco da sua mentoria que traz aí os 7 níveis, né? das lideranças emocionais. Então, você estava contando, né? Quais são os 5 que já foram publicados, já foram certificados, e agora você trouxe mais 2 níveis importantes, né? Você quer falar de cada um deles para a gente entender? Eu acho que é interessante porque quem está ouvindo, e quando eu falo de líder, não é só o líder CLT, o líder, o empresário, o CEO e tal. Todo mundo é líder. Tem a mãe que é um líder, o pai é um líder, né, o líder religioso. Então, esse tema liderança ele é muito importante. Ele vai muito além do que a gente imagina. E ao falar cada nível aqui, as pessoas começam a se identificar. Qual é o seu perfil de liderança com o teu filho? Qual é o perfil de liderança com o seu cônjuge? E etc. Ah, mas tem uma liderança? Tem, uma liderança mútua. Eu sou muito grato à minha esposa, que tem hora que ela é a minha líder, de me dar algum direcionamento, de mostrar um caminho.
E o primeiro nível da liderança, como são vários aqui, eu não vou conseguir aprofundar, né, em cada um da maneira que muitas vezes é necessário, mas assim, resumindo, o primeiro nível da liderança é aquele líder que ele é líder só porque ele tem ali o status, porque, um exemplo, o filho do dono da empresa, ele é um líder. Pode ser que a equipe, os liderados, os colaboradores não consideram, mas ele é um líder, então tem que respeitar. Porque ele é um líder. Ele é o líder de patente. Isso. Ele recebeu aquela incumbência. Mas a equipe, os liderados não consideram. É o primeiro nível. Você tem que me respeitar porque eu sou seu pai. Quem já não ouviu isso? Aí é uma por imposição, por medo. O segundo nível da liderança é o líder que já começa, que o liderado considera ele um líder. Ele já tem um carisma, ele tem uma empatia, as pessoas gostam de ser liderados por ele. Vai se encaixando cada um aí, quem é líder na empresa, quem é líder em casa, né? Só que esse líder também tem um ponto negativo, que ele começa a ficar tão preocupado em manter esse relacionamento, e às vezes pode ser uma dependência emocional, de ser aceito, e ele começa a ter também dificuldades de impor limites. E tudo em excesso não é bom, todo excesso esconde uma falta. Se eu sou um líder que eu só sou amoroso, carinhoso, pode ser que eu tenha um problema na frente. Porque eu tenho medo de cobrar, um medo de exigir. Medo de não ser aceito. Medo de não ser aceito. Se eu apertar o colaborador, ele vai falar mal de mim, eu não estou preparado para isso, eu quero ser o legal. O líder nível 3, ele já é um líder por conta dos resultados. Ele sabe fazer, aquele líder que põe a mão na massa, que as pessoas respeitam ele, fala, pô, o cara até tem às vezes aqueles comentários, né? Ele é chato, ele não é legal, mas de produtividade ele é bom. Ele é o líder por conta do merecimento técnico dele ali, do conhecimento, da produtividade. E esse perfil, né, de líder, ele se mantém muito tempo, né, naquela função. A gente percebe que esse perfil, ele também, se mantém bastante. Todos eles, mas o líder paizão pode ser também, mas não é produtivo. Que a hora que eu chegar lá no final, a gente vai se entender que tem que ter um pouco de cada. Não quer dizer que eu tenho que ser esse líder ou aquele. Porque também, se eu sou um líder só de produtividade, eu não tenho um bom relacionamento com a equipe. Então, qual a vantagem de eu estar numa empresa que eu sou um cara que eu entrego o trabalho, mas eu não sei me relacionar. Eu aperto, aí dá aquela questão de um bom colaborador, um bom liderado ali pedir conta do trabalho porque ele não aguenta a pressão. Eu sei entregar resultado e eu quero que todo mundo entregue da mesma forma que eu entrego. Aí tem a pressão e aí acontece aquilo que a gente vê muito. O líder nível 4, vamos acelerar aqui, o líder nível 4, ele já é um líder que ele está duplicando a liderança dele. Ele já chegou num nível de liderança, ele não tem medo de perder o lugar dele, e ele começa já a ajudar, inspirar outras pessoas a serem líderes, a crescer junto com ele na empresa. E isso é maravilhoso também. O líder nível 5, ele já chegou ali nessas literaturas, né, que eu citei do John Maxwell e Jim Collins, ele está ali no ápice, no topo. Ele é um líder que ele passa a ser um líder não só dentro da empresa. Ele é aquele líder que as pessoas veem ele como líder. Ele já trabalhou na empresa e não trabalha mais, e aquela pessoa, eu queria falar com fulano, que ele era o meu líder, eu gostava dele. Vou chamar ele, que ele é um bom líder para dar uma palestra na igreja, num outro lugar. Muitas vezes ele vira um consultor até, né? Sim, ele é reconhecido como líder. O meu trabalho como liderança, numa empresa que eu atuei muito tempo, eu tinha abaixo de mim 5.000 consultores, ou seja, então 5.000 liderados em vários países. E era legal que eu me tornei hipnoterapeuta porque teve fases da minha liderança que eu atuava como terapeuta, que não tinha nada a ver com o trabalho, mas a pessoa me ligava, cara, eu não estou aguentando mais, eu pedi conta, estou com um problema em casa. E aí entrava essa questão do líder nível 2. Quer dizer, essa questão emocional sempre aparece em algum momento, né, Alexandre? Sempre, porque se o cara não consegue produzir ou se cobra muito, tá ligado ao emocional. Se ele não consegue duplicar, às vezes, a liderança dele, ele tem um medo na empresa dele de... isso eu ajudo fulano e essa pessoa me passa. Ele tá com medo, necessidade de aprovação. Tudo é ele. Ele centraliza nele também. A alta produtividade tem muito a ver com isso. Autoconfiança... em excesso, muitas vezes está escondendo algumas inseguranças. A questão, o meu único problema é ser perfeccionista. Será que é perfeccionismo ou é medo de fazer errado e ser julgado?
E isso é Que é o ponto lidar. cego, é o tal do ponto cego, né, Alexandre? É ali que está no subconsciente dele, então ele produz tanto. E o nível 6 é quando ele começa a usar o subconsciente, é onde eu entro. A usar o subconsciente para tratar, para tirar lá os problemas da infância, porque tem causa raiz ali que força que ele tenha aqueles problemas de relacionamento, de hábitos, de costumes no dia a dia dele. E o nível 7 é quando ele já começa a duplicar o subconsciente, a questão do subconsciente, ele entender e começa a levar isso para fora. Eu sou embaixador da maior e melhor instituição de hipnoterapeutas do mundo. Então, para mim, é um prazer falar sobre esse tema. E como a gente pegou um relato aqui de um colaborador que eu vim aqui um tempo atrás e eu falando disso inspirou ele a começar a entender mais sobre isso e que ele conseguiu ter resultados. Esse é meu papel. E aí o líder nível 7, ele entende que ele existe um subconsciente e ele começa a olhar para a equipe dele com essa questão do subconsciente. Fala, pô, esse colaborador meu aqui, que eu lembro que eu aprendi lá com o Alexandre, na mentoria Líder do Futuro, que esse cara não está conseguindo me entregar, ele pode estar com medo disso. O medo de falar em público, às vezes não é questão técnica, o medo de uma reunião. E aí ele começa a usar a comunicação hipnótica, sem assustar a gente. Não é que ele vai sair hipnotizando todo mundo lá para e dominar a situação de uma forma, como é que eu posso dizer, para tirar grandes proveitos. Não, para ajudar o time. Ele começa a ter uma comunicação onde ele entra no subconsciente do seu liderado, e isso é possível. Ele vai conversar, ele não vai falar, pessoal, vocês têm que bater a meta da empresa, a meta esse mês é isso. Não. Ele vai falar, olha, por que você trabalha? Qual é o teu sonho? O porquê é importante você estar aqui? Ah, é porque eu tenho que pagar minhas contas. Tá, mas o quê? Qual o próximo passo? Aí comprar uma casa. Vamos falar desse sonho teu? Como que eu posso fazer para você bater essa meta fazendo isso? E ele começa a usar essa comunicação. Com propósito, né? Propósito. Onde vem o propósito Isso. dentro do ambiente de trabalho também. Porque não existe liderado, empresa forte com líder fraco. Não tem como. Ele, para que a empresa cresça, ela tem que crescer a liderança. E a equipe em si vai sentir isso. Não tem como ter uma equipe sólida, forte, se o líder está fraco emocionalmente. E Alexandre, a gente também tem hoje a colaboração, né, do Dr. Nélio Tombini. Desculpa, hoje nós temos a colaboração do Dr. Nélio Tombini, que é um médico psiquiatra, e ele traz aqui uma reflexão importante. Ele fala um pouco sobre o perfil, né, da personalidade, para a gente entender um pouquinho o que também está por trás de alguma gestão emocional de alguns líderes. Vamos ouvir. Eu acho importante trazer algumas reflexões sobre o papel dos líderes, das lideranças. Eu sou Nélio Tombini, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta e trabalho há muito tempo em contato com essas características subliminares, emocionais, subjetivas do ser humano. Quando falamos em líder, por um lado tem toda a formação intelectual desse líder, né? Os seus conhecimentos, os seus cursos, né? Os seus MBAs, os seus treinamentos, a sua cultura, às vezes falando várias línguas, o que é muito importante, né? Para pessoas que têm esse nível de liderança, às vezes são CEOs, às vezes o nível de gerência. Mas o que é muito interessante, que muitas vezes toda essa formação intelectual, ela é usada inconscientemente por esses líderes para encobrir a sua dificuldade de se relacionar de uma forma mais humanizada, mais próxima dos seus colaboradores, mais afetiva, né? De ouvir, de acolher, de dar feedbacks. Então, isso é muito importante, porque nós também assistimos hoje em dia no nosso país, no mundo inteiro, lideranças políticas, até do judiciário, que às vezes assim não são más pessoas, mas são pessoas que têm colocações que de uma certa forma às vezes afrontam a razão, a lógica. Evidentemente, para que nós possamos entender essas pessoas, nós temos que saber um pouco mais da subjetividade do funcionamento do imaginário delas, da mente delas. Senão, vamos sempre bater na mesma porta. Todos nós
temos, né, uma maneira de se comunicar, de olhar, de enxergar, de elaborar, de devolver através da fala, né, as coisas que se passam em volta de cada um de nós. E o que tem muita importância nessa percepção, nessa elaboração, nessa entrega, nessa narrativa, tem toda a relação com a nossa personalidade. A nossa personalidade é uma marca registrada que vem da genética, da nossa, né, dos nossos crescimentos, dos nossos contatos, também da nossa cultura. Né? E às vezes essa nossa personalidade ela é meio distorcida. E a pessoa é comandada pela sua personalidade. Então é importante assim, essa conversa que eu estou trazendo para vocês. A personalidade da pessoa é como se fosse um tempero de uma comida, né? A gente coloca um tempero, o sal numa comida, é muito importante. Mas se a gente passa do ponto, estraga a comida, fica azeda, fica salgada. A personalidade é a mesma coisa. Todos nós temos traços de personalidade e que fazem bem a vida. Se esses traços eles ficam hipertrofiados, eles ficam maiores, grandiosos, essa personalidade ela fica impregnada com algumas características que vai atrapalhar a vida da pessoa. A pessoa vai ser inadequada, agressiva, irritadiça, se sentindo especial, se autorizando a fazer qualquer coisa, dando pouca atenção para os outros, passando por cima das pessoas, maltratando as pessoas. E ela vai ser assim em qualquer lugar. Dentro de casa, no seu trabalho, na relação com os amigos. Então, é importante, né, que se fala muito hoje em dia nos aspectos emocionais das relações humanas, nas organizações, no trabalho, no esporte, tudo, né, na política. Se fala muito, mas as pessoas não entendem muito a subjetividade de como é que se entrega, como é que nós podemos, né, oferecer para o público leigo, né, mesmo que a pessoa tenha grandes poderes, muito dinheiro, mas ela muitas vezes é leiga, do ponto de vista da percepção do seu imaginário, das suas ações, do seu emocional. Então, eu estou aqui para dar uma pincelada rápida nessas características do ser humano. Se nós não tivermos intimidade com a nossa personalidade, com o nosso jeito de funcionar, nós vamos sempre estar buscando inimigos fora de nós e justificando as nossas atrapalhações e usando até o nosso conhecimento para justificar, às vezes, ações inadequadas nas nossas relações. Então, é uma conversa para vocês pensarem nisso. E é algo que eu tenho expertise, né, que trabalho com isso há muito tempo. E estou aqui dividindo com vocês, né, que é a gestão emocional das lideranças. Muito bem, doutor Nélio Tombini, médico psiquiatra, trazendo aí uma reflexão importante, né, para a gente identificar os nossos traços de personalidade, muito bem colocados aí, de forma bem técnica e científica. O doutor Nélio também está no Instagram, tem vários vídeos dele trazendo temas muito reflexivos e importantes para a gente entender um pouco mais a nossa mente. Como funciona o nosso cérebro, a nossa mente, né, Alexandre? Como é importante isso que ele traz para a gente, né? Para a gente compreender tanta coisa, né, a partir dessa fala. Ter mais amorosidade aí com os nossos traços de personalidade, importante isso, né? Parece que eu tinha assistido o vídeo dele antes de ter feito aquele gancho, aquele comentário anterior, que saber se comunicar, ser humano, entender ser humano na essência, né? O porquê que o colaborador trabalha, o porquê que teu filho quer determinada coisa, entender, ir a fundo, porque ele falou sobre a comunicação para não parecer ser uma pessoa muito autoritária. E quando eu falo dos 7 níveis da liderança, não quer dizer que a pessoa tem que ser um ou outro. Tem hora que ela tem que ser melhor em um, ela tem que saber atuar em todos. Ele também tem que se colocar no papel de líder. E ainda pegando a questão da comunicação, tem uma frase que eu gosto muito. Eu trouxe até 2, baseada no que o doutor estava dizendo. Mais importante, olha que frase para fazer uma reflexão. Mais importante que aquilo que eu digo é como eu digo aquilo. Mais importante que aquilo que eu digo é como eu digo aquilo. Então, vamos bater a meta, a gente tem que produzir. Por que tem que ser desse jeito? Eu posso arrumar uma forma de passar a mesma mensagem, atravessando o fator crítico, entrando nessa comunicação hipnótica a nível subconsciente e entender de uma forma emocional. Se nós somos seres emocionais, se eu tenho um método, se eu entendo mais sobre o subconsciente da pessoa, eu vou conseguir ter resultado melhor na minha equipe, na minha empresa, na minha missão. E para isso nós estamos aqui. E ainda,
Quando se fala da comunicação, e ele falou muito bem, às vezes a pessoa tem uma comunicação diferente com um, com outro, e não é assim. Aí eu puxo uma outra frase, que nesse tempo todo de palestra, eu completei agora esse ano 11 anos de palestrante, treinador, então tem aquelas frases que a gente coloca e deixa ali escrito para a pessoa refletir, depois vamos falar sobre a frase que está ali. Essa segunda frase seria a seguinte: a melhor forma que tem de eu tratar todo mundo igual é tratando cada um de forma diferente. Olha que interessante. A melhor forma que eu tenho de tratar todo mundo igual é tratando cada um de forma diferente, porque cada ser humano é único. Então, se eu não estou preparado para entender isso, eu vou ter conflito no meu dia a dia, no meu trabalho. Seja nas vendas, como aqui no intervalo a gente entrou nessa questão falando das vendas, é a mesma coisa. Se eu querer tratar todos os meus clientes dessa forma, eu vou ter problemas. Porque tem cliente que tem que ser rápido. Tem cliente que é mais calmo, que você vai ter que explicar mais, e cada um tem um perfil. E vou mais além, né, Alexandre? Tem clientes que têm os seus cronotipos diferentes, ou seja, tem cliente que é mais matutino, mais vespertino, então, Sim. Dependendo do período ali que você vai conversar, a pessoa está mais mal-humorada, não é isso também? Assim como o colaborador, o gestor. E tudo está com o subconsciente. Tudo volta lá na mente antiga, lá no tronco encefálico, no reptiliano, na nossa mente antiga, que aí aciona a questão de fuga ou luta ou fuga. Se eu for atender um cliente, fazer uma reunião, é próximo ao horário de almoço, ferrou, a pessoa está com fome, a mente dela, por mais que ela queira conscientemente, mas só manda 5, focar ali, prestar atenção, o subconsciente dela já está no alerta. Então é preciso ter tudo isso para poder ter esse direcionamento, conduzir melhor tudo. Agora, Alexandre, nesses anos todos, né, que você vem trabalhando com gestão emocional para líderes, né, para empresários, tem aí alguma história que tenha sido mais impactante para você? A gente teve aqui a história do Paulinho, né, nosso técnico de áudio aqui, ele contou, né, que da última vez que você veio, deu um gatilho ali, ele foi lá, fez os exercícios, já teve contou um relato, áudios, né, de uma história que aconteceu na vida dele. Isso é muito comum acontecer com você, assim, de ir nos lugares e falar, puxa, virou aquela chavinha, né? Eu tô quase pedindo comissão pro Paulinho aqui, viu? Ele teve um grande resultado financeiro aí. Que bom. São muitos os casos, muitos. Mas como nós estamos aqui em São José dos Campos, a cidade que eu admiro muito, morei aqui, tá? Sou aqui do Vale do Paraíba. Acho que fica legal quando a gente pode contar algo que a pessoa pode depois ir lá e falar, será que é real? Será que é isso mesmo? Né? Quem é essa pessoa que o Alexandre citou aí com a autorização dele? Eu sei que ele é um super parceiro, que eu atendi o Francisco em 2021, então tem um depoimento dele desde 2021. O Francisco, ele faz um trabalho de prótese capilar, ele tem uma missão muito linda com as criança com a questão do câncer, onde ele vem e ajuda, é lindo. Ele está hoje com quase 2 milhões de seguidores no Instagram, apenas no Instagram, é uma referência mundial, e aqui do Vale do Paraíba, de São José dos Campos. Eu esqueci o perfil dele, dá uma olhadinha. Você me passou aqui no intervalo. Eu passei agora aí para você, é isso que está aí no meu celular. Esse aqui, Francisco Estética Capilar. Isso, Francisco da Estética Capilar. E esse projeto que você comenta é o projeto... Por favor, tá aí no... Projeto João Camille. Olha, Projeto João Camille com K. Muito interessante. Aqui Incrível. São 135 crianças ajudadas gratuitamente. Interessante esse trabalho dele aí. Mas... você comentou do caso dele mesmo no intervalo, né? Isso, no intervalo eu estava te passando, até já pedi para deixar aí, porque eu ia citar sobre ele. A gente tem que dar honra a quem tem honra. O cara tá fazendo um trabalho incrível, mas quem vê ele aí, nesses resultados incríveis, financeiramente, tudo, não imagina como era em 2021. Que tá lá nas minhas redes sociais, tem o antes e o agora, né? Ele me procurou porque ele estava se sentindo muito sobrecarregado. Ele tinha na época, acho que nem 100 mil seguidores ainda, olha que crescimento. Que já é um número legal também, né? Lógico. E ele estava travado profissionalmente. Mas além da questão profissional, ele estava se sentindo cansado, no limite dele, olha para você ver. E ele foi tratar as emoções. Só que ali ele descobriu, a gente conversando, ele tinha síndrome do jaleco branco, que era pavor de tirar sangue, de hospital e tudo mais, medo de escuro e medo de altura. Ele não chegava perto da janela do meu consultório. Eu atendi ele, foi aqui no Aquários. Ele não chegava perto da janela.
E depois, 40 dias depois, ele pegou um avião. Aí, detalhe, ele passou no método comigo apenas uma vez. Eu vi o Francisco, assim, a terapia dele foi apenas um único dia, que durou ali 3 horinhas, e já teve todo esse resultado, porque nós fomos na causa raiz. Porém, ao tratar a causa raiz do porquê ele estava limitado, cansado, ele perdeu o medo do avião, que eu trato fobias, né? Mas ele não me procurou por essa questão. Lembra da roda da vida? E aquela outra frase, da forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então ele elevou o nível de autoconfiança, autoestima lá em cima, que esse é meu papel. Quando ele alcança isso, ele perde todas essas fobias e também ele começa a ter um resultado na empresa e chega a esse nível a ser uma referência. E recentemente ele teve num podcast onde ele citou isso. Ele mesmo, espontaneamente, falando que a grande virada de chave dele foi tratar a mente dele, que ele já não estava dando conta. Quantos empresários, agora eu faço uma reflexão, uma pergunta aí. Quantos empresários, nesse momento, quantos líderes está deixando dinheiro na mesa, ou está quase jogando a toalha, ou já jogou, por questão emocional? E o dele era questão lá da infância. Problemas ali que não tem nada a ver com a realidade atual. Bom, Alexandre, a gente está chegando aqui ao fim, né, do nosso programa. Gostaria que você deixasse também, agora no momento que a gente está tão importante, né, de tantas mudanças que agora viraram lei, né, nos ambientes de trabalho, a importância de se trabalhar mesmo essa questão emocional dos colaboradores, dos líderes. Gostaria que você deixasse aí uma mensagem final, principalmente, né, para as corporações, como elas podem trabalhar, porque isso ainda tem sido um tabu, né, para algumas empresas e até mesmo uma preocupação, gerou uma preocupação. Puxa, como é que eu vou trabalhar, né, o emocional dos meus colaboradores, por onde começar? Então, gostaria que você deixasse aí um ponto inicial, né, por onde essas empresas podem começar, como é que elas podem mudar, né, de chave para pensar realmente, de fato, né, na saúde desses colaboradores. O melhor jeito sempre é buscar profissional. Busque alguém da área que possa, né, ajudar a dar esse suporte, mas referente à lei, muitas empresas, as pessoas estão vendo, mais uma forma de punir, de cobrar, mas a cada $1 investido, né, isso é pesquisa, é dados, a cada $1 investido num colaborador, volta 4. Isso segundo a OMS, tem várias pesquisas que comprovam isso. Investir na saúde mental, investir é aumentar a lucratividade. Então não vejam, primeira dica que eu dou para o empresário, para o líder ali que toma conta, não veja isso como um gasto, e sim como um grande investimento, evitar problemas. E para o colaborador, se trate, busque ajuda e dá para começar. Tá, mas hoje, Alexandre, qual a dica que você dá? Tem uma dica aqui, o Paulinho, que eu vim aqui dar uma entrevista e ele gostou do assunto, gostou do tema. Na época eu indiquei o livro para ele entrou ali no link da bio do meu Instagram, baixou um e-book, começou e foi ouvir o áudio e aqui relatou, depois de mais de um ano, aí relatando o resultado. Então, para quem quiser também, pode acessar ali as redes sociais e começa a ler, pega áudios, vídeos, e o segredo está no subconsciente. Esse é o segredo por trás do segredo. E por uma liderança mais humanizada, né, Alexandre? Sempre. Precisamos, né? Um mundo melhor, né? Eu acho que tudo se converge para essa questão, o amor, uma liderança melhor com muito mais amor. Muito obrigada, né, mais uma vez pela sua participação aqui. Alexandre, deixa o seu Instagram aí para quem quiser te acompanhar. Sim. O Instagram é o Alexandre Campos. O Alexandre Campos. Ali no link da bio tem e-book, um monte de coisa, informação para falar com os nossos assistentes. E vai ser uma honra poder. Digita lá já no destaque, então, né, no link da bio, quem está ouvindo aí. CBN, que eu sei que veio daqui. Eu quero dar um presente especial para os ouvintes aí que estão nos acompanhando. CBN Vale. CBN Vale. Obrigada a você que esteve conosco até agora. Os trabalhos técnicos foram de Paulo Lima e a direção geral é de José Geraldo Amoroso Jorge. Até sábado que vem e se cuide. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno.